tá cansado de ser CLT ou tá desempregado? O dinheiro tá curto e as contas não param de chegar? Chega de perder tempo com golpes. O que você precisa é de um método simples, prático, algo que você compreenda, algo que você absorva e execute para conseguir fazer uma renda extra. Clique no link da descrição e saiba mais sobre esse método para você fazer renda extra na prática. Coisas que não estavam num processo ou no inquérito. Como é que tu faz quando tu descobre uma coisa que ninguém sabe ou ninguém tá falando? Porque quando você descobre uma coisa que ninguém sabe ou ninguém tá falando, você não descobre. Na verdade, você acha. Você conjectura. E aí depois uma outra pessoa vai, te conta um pedacinho aqui, te manda uma fotinho ali, a gente recebe esses materiais. Então a gente acaba tendo certeza, né? Então, por exemplo, vou dar uma coisa que é pública, que a Suzane foi defendida por um advogado, que era do Rodoanel, por 17 anos. O pai dela, ele era engenheiro do Rodoanel quando ele morreu. Porque esse cara estaria defendendo a assassina, tipo, do fulano lá. Depois esse cara, ele queria que... Eu não vou falar o nome dele, tá? Mas ele queria que a Suzane casasse, por algum motivo, com o filho dele. E foi quando ela vazou. Ela deu um jeito... na verdade, um jeito não. Ela deu uma chave de coxa num promotor que tinha lá. Ela conseguiu uma facilidade, mudou de penitenciária rapidinho, arrumou outro advogado... Porque, por algum motivo, esse cara queria que ela casasse. Agora, eu penso, para isso acontecer, só tem um motivo: dinheiro. Você casa com ele porque vai ter algum benefício. Ela, como presa, quem tomaria conta das coisas dela seria ele. Só que ela não teria herança, porque ela matou os pais. Então, ela já não tinha direito à herança. Então, para que esse pedido? E aí você começa a fazer as ligações. Tem aqueles escândalos do Caixa 2, do Rodoanel. Então... será que esse crime... Qual foi a natureza desse crime? A Suzane era fria o suficiente para pensar no umbigo dela a ponto de não se importar. De ir lá e cometer, de repente, alguma coisa que não fosse apenas contra o pai. Mas também algo mais político, quem é que sabe? Então, são coisas que você vai vendo. Em um livro, você vê um pedaço. Isso aí tá no livro do Ulisses Campbell. Porque ele foi conversando com outras presas, ele foi levantando mais coisas, então... Ele afirma, né, ali naquele livro, que foi dessa forma a questão do Rodoanel, e a questão do advogado e do casamento, ele não levanta essas possibilidades, mas ele fala da questão que esse advogado queria que ela casasse com o filho dele, e que não tem sentido. Só teria sentido se envolvesse dinheiro. Dinheiro naquele momento ela não tinha. Pelo menos é o que a gente acha. Né? E depois também teve a questão da herança dos cravinhos. 800 mil reais, que de repente de pessoas muito pobres. Eles tinham uma avó, que nem a Suzane. O pai do Manfred deixou para ela 1 milhão de reais, mais uma casa, um carro de prêmio, eu acho. Não sei. E da questão dos cravinhos, eles deixaram 800 mil. A avó deixou 800 mil. Pra eles recomeçarem a vida. Quando tu acha esse tipo de informação, o que tu faz? Ou quando tu descobre outra informação que não está sendo discutida? Tu não passa para... Mas por quê? Porque eu acho que assim... Passar para quê? Eles já foram julgados. Olha, sinceramente, eu acho até que no caso da Suzane, seja qual for a versão, todo mundo faz uma coisa em cima da Suzane que também é muito alarde, sinceramente, é muito. Porque tem muitas pessoas que de fato mataram seus pais. Se você parar pra pensar, a Suzane não segurou uma arma e matou os pais. Ela fez pior. Ela conseguiu convencer terceiros a fazer isso. Mas, tudo bem. Se você for pensar no caso da Suzane, com esse impacto todo que gera cada vez que fala dela, porque gera um impacto impressionante nas pessoas, só que você tem que prestar atenção no seguinte. Ela tá lá, dizem que esse impacto existe porque ela é uma psicopata. Só que ela, psicopata ou não, ela tem uma pena, ela tá cumprindo a pena dela. E ela passou poucas e boas. Não pensa que ela foi julgada e foi direto pro Tremembé, porque ela caiu no Carandiru mesmo, passou por uma rebelião, quase morreu. Então, assim, ela tá tentando pagar pelo crime dela. Eu não tô dizendo que ela é boa. O que eu tô dizendo é... Será que não é, então, né, algumas leis ou até mesmo rever essa questão penal?
Porque eu acho que pessoas com certos diagnósticos aí de transtornos sociais não deveriam sair da cadeia. Já é uma outra esfera. Então, eu não acho que a questão é só a questão policial, só a questão criminal aí entra em jogo, mas também toda uma estrutura que leva aí uma pessoa a pensar. Dependendo da pessoa, não vale a pena você diagnosticar ela, essa pessoa é um psicopata. Sabe o que vai acontecer? Se o advogado diz isso, e não, vamos então, é um psicopata, e a mídia começa, não, ele é um psicopata, você só está ajudando na dosimetria da pena. Porque quando chega lá, ele vai entrar como semi-imputável, ele vai ter uma pena reduzida, que foi o que aconteceu com a moça, ela teria aquela Vânia, ela ia pegar 20 anos, porque matou o ex-namorado, aí reduziu para 13, e depois, por ser semi-imputável, ela foi para 8 anos. Então, será que vale a pena, já que você não vai pegar uma pessoa e colocar ela para tomar um tratamento? Porque quando você faz um tratamento, você só sai de lá de dentro quando você está curado. Só que certas coisas não têm cura. A psicopatia, a sociopatia são exemplos disso. Então, não seria uma prisão perpétua, mas ao mesmo tempo, sim. Então, quando a pessoa é considerada psicopata, ela diminui a pena? Ela diminui. Não devia ser o contrário? Não. O que pode... Exatamente, mas é isso que eu falo, né? Sim. O que deveria acontecer é essa pessoa ter uma pena diferenciada, um tipo de prisão, um tipo de julgamento diferente. Mas aí você vai lá, né, mexer com o quê? Com a lei de... Sim. 1900 e sei lá... Né? Ainda tem gente que usa, né? Questão de não, advogados são doutores, porque eu vou dar a carteirada de Dom Pedro aqui de 1800 e coisa. Porque doutor não é quem tem doutorado, viu? Médicos e advogados, Dom Pedro disse que é doutor. Então, se as pessoas ainda têm essa mentalidade, como é que você pode pensar em algo diferente? Não tem como. Então, eu só acho que assim, mais ajuda, sinceramente, o condenado, a pessoa que tá ali, né? Na hora da dosimetria da pena da pessoa condenada, do que qualquer outra coisa. Porque ele não vai ter tratamento, dificilmente ele vai ter um médico. Você imagina, cara, se bem que eu não sei, né? Capaz de ser melhor na cadeia, não sei. Mas se hoje em dia a pessoa procurar um psicólogo no SUS, eu fico imaginando quanto tempo vai demorar para ele conseguir. Sim. Você imagina na cadeia? Que tipo de... o tratamento desse cara vai ser porrada. Se eles conseguirem deixar o cara bem doido de tanto dar porrada na cabeça dele, ele sai de lá meio lobotomizado à base de cacete. É o máximo que pode acontecer. Ou alguém, sei lá, né? Vai lá e fala, então, tem como tu dar um jeito aí, né? E aí acaba, né, se enforcando na cama, que a gente costuma ver. Umas mortes interessantíssimas, né? Assim, acabam deixando a gente para pensar e fala, olha, isso aqui desafia a física, as leis da física. Porque um negócio dessa altura, a pessoa se enforca, assim. Sei.